Olá, seja muito bem-vindo. Há descobertas que não chegam fazendo barulho, mas mudam tudo por dentro. E se eu dissesse que foi confirmada a existência de um Saturno errante vagando sozinho pela galáxia? Estamos falando de um planeta gigantesco, afastado de qualquer estrela, seguindo seu caminho no escuro do espaço, sem calor, sem abrigo, apenas obedecendo à trajetória que lhe restou depois de ser lançado para longe do lugar onde nasceu. Durante muito tempo, a ideia de identificar mundos assim parecia quase inalcançável. Um corpo que não brilha, não reflete luz e não orbita estrela alguma deveria permanecer invisível. Ainda assim, algo acontece quando ele passa exatamente entre nós e uma estrela distante, deixando um sinal breve, sutil, mas impossível de ignorar. Como um planeta inteiro pode se revelar sem nunca ser visto? Nesta jornada, vamos entender como a confirmação desse Saturno errante ocorreu através de microlentes gravitacionais e dados precisos. Vamos imaginar sua caminhada solitária e descobrir como essas evidências afetam nossa compreensão sobre o futuro da história galáctica. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Se puder, deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Agora relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para darmos início a esta jornada de descoberta, precisamos primeiro mergulhar na vastidão silenciosa da nossa própria galáxia, a Via Láctea, um lugar onde a luz e a sombra travam uma dança eterna. Imaginem um espaço tão imenso que a mente humana mal consegue processar suas fronteiras. É nesse cenário de grandiosidade absoluta que encontramos os chamados planetas errantes, mundos que, por razões que a ciência começa agora a desvendar com precisão, não orbitam nenhuma estrela. Eles são os andarilhos do cosmos, náufragos de sistemas solares que um dia foram seus lares, mas que agora vagam em um isolamento que desafia nossa compreensão de pertencimento. Vocês conseguiriam imaginar o que significa para um corpo celeste do tamanho de Saturno existir sem o calor de um Sol? Esse é o ponto de partida da nossa investigação sobre um objeto fascinante, localizado a aproximadamente 10.000 anos-luz de distância de nós, situado nas profundezas do bojo galáctico. A confirmação da existência desse Saturno errante não foi um golpe de sorte, mas o resultado de uma técnica refinada que utiliza a própria gravidade como uma ferramenta de observação. No universo, a massa tem o poder de curvar o tecido do espaço e do tempo. E quando um objeto massivo passa entre nós e uma estrela distante, ele atua como uma lente natural. Esse fenômeno, conhecido como microlente gravitacional, é a nossa única maneira de detectar mundos que não emitem luz própria e que estão mergulhados na escuridão interestelar. Imaginem o esforço monumental necessário para captar o brilho de uma estrela de fundo, sendo sutilmente amplificado pela gravidade de um planeta invisível que cruza o seu caminho. É como tentar perceber o desvio da luz de uma vela através de uma pequena gota de vidro a quilômetros de distância, no meio de uma tempestade de areia. O que torna este caso específico tão especial para a ciência e para todos nós que buscamos entender o cosmos é a colaboração sem precedentes entre observatórios na Terra e o telescópio espacial Gaia. O Gaia, que orbita o Sol a 1,5 milhão de quilômetros de distância da nossa posição, oferece uma perspectiva única que, combinada com os dados colhidos por telescópios terrestres, permitiu aos astrônomos realizar algo que antes parecia impossível: medir a massa exata e a distância deste andarilho solitário. Através de um efeito chamado paralaxe de microlente, os pesquisadores conseguiram observar o evento de 2 ângulos diferentes simultaneamente. Essa triangulação espacial revelou que este mundo possui cerca de 80% da massa de Saturno, um dado que nos deixa incrédulos pela precisão alcançada em algo tão distante. Ao pensarmos sobre a origem deste gigante gasoso, somos levados a imaginar o caos dos primeiros tempos de um sistema solar. Planetas não nascem sozinhos no vazio. Eles se formam em discos de gás e poeira ao redor de estrelas jovens. No entanto, a gravidade é uma força implacável e às vezes cruel. Em sistemas planetários em formação,
As interações entre gigantes podem se tornar instáveis. Um planeta maior pode empurrar um menor, transferindo energia cinética até que a velocidade deste último supere a atração da estrela-mãe. Nesse momento, o laço se rompe e o planeta é arremessado para o abismo, iniciando uma viagem que durará bilhões de anos. Este Saturno errante é, muito provavelmente, um desses sobreviventes. Um exilado que carrega em sua composição a história de um sistema solar que ele nunca mais voltará a visitar. Sintam a escala de tempo envolvida nessa descoberta. Estamos falando de um evento de microlente que durou apenas alguns dias, mas que nos deu informações sobre um processo que levou eras para se consolidar. A ciência percorreu um longo caminho para que pudéssemos entender que o espaço entre as estrelas não está vazio, mas sim povoado por esses nômades invisíveis. A descoberta deste Saturno específico rompe uma barreira técnica histórica, provando que nossa tecnologia agora é capaz de encontrar e caracterizar planetas de massa intermediária, mesmo em regiões densamente povoadas por estrelas, como o centro da nossa galáxia. Isso abre um novo capítulo na nossa busca por compreender quantos desses mundos existem de fato, e as estimativas são de que eles possam superar em número as próprias estrelas da Via Láctea. Imaginem agora a natureza física deste mundo. Por ser um gigante gasoso, ele não possui uma superfície sólida onde se possa caminhar. Ele é uma imensa esfera de hidrogênio e hélio, com camadas profundas de nuvens que se agitam sob pressões esmagadoras. Sem uma estrela próxima, não há radiação externa para impulsionar o clima como acontece na Terra, ou no Saturno que conhecemos. No entanto, o calor interno gerado durante a sua formação original ainda reside em seu núcleo, criando correntes de convecção lentas e poderosas que moldam sua estrutura interna no silêncio do vácuo. Ele é um motor térmico isolado, uma relíquia de energia primordial navegando por um mar de escuridão absoluta, onde a única luz que recebe é o brilho tênue das estrelas distantes que pontilham o céu eterno. A existência deste planeta nos faz refletir sobre a resiliência da matéria e as leis fundamentais que regem o universo. Ele se move a dezenas de quilômetros por segundo, atravessando os braços espirais da galáxia em uma trajetória que dificilmente encontrará um novo Sol. Ele é um testamento da dinâmica orbital e da aleatoriedade que pode definir o destino de mundos inteiros. Vocês conseguem imaginar a vastidão de mundos que ainda permanecem escondidos, esperando que nossa curiosidade e nossa técnica evoluam o suficiente para que possamos sentir sua presença gravitacional? Cada descoberta como esta nos ensina que a realidade do cosmos é muito mais rica e complexa do que nossas teorias mais ousadas poderiam prever. Ao estudarmos este Saturno errante, estamos também olhando para o passado do nosso próprio sistema solar. Existem teorias que sugerem que o nosso sistema pode ter perdido um ou mais planetas gigantes durante o período de migração planetária, bilhões de anos atrás. Entender a população de planetas errantes na galáxia nos ajuda a validar esses modelos e a compreender quão comum é a ejeção de mundos para o espaço interestelar. Este nômade a 10.000 anos-luz de distância é um espelho que nos devolve perguntas sobre nossa própria estabilidade e sobre os processos violentos que permitiram que a Terra e os outros planetas do nosso sistema permanecessem em órbitas seguras ao redor do Sol. A confirmação deste planeta errante também valida o poder da observação conjunta entre diferentes missões espaciais e terrestres. O sucesso de unir o Gaia a telescópios baseados no solo para medir um planeta tão distante e de massa tão específica demonstra que estamos entrando em uma era de astronomia de precisão sem precedentes. Não estamos mais apenas encontrando pontos de luz. Estamos pesando mundos invisíveis a distâncias inimagináveis. Este é o triunfo do intelecto humano sobre o abismo espacial, transformando o silêncio e o escuro em dados concretos que alimentam nossa sede de conhecimento e nosso encantamento com a ordem oculta do universo. Percorrer a história deste Saturno errante é entender que o cosmos é um lugar de transição constante. O que hoje parece estável pode ter sido fruto de um caos primordial, e o que hoje vaga solitário pode ser a chave para desvendarmos a evolução de toda uma galáxia.
Sinta a tranquilidade que vem com essa compreensão, a de que somos parte de um sistema em movimento, onde cada objeto, por mais isolado que pareça, segue as mesmas leis universais da física. O Saturno errante não está perdido. Ele está exatamente onde as leis da gravidade o colocaram, cumprindo sua jornada silenciosa enquanto nós, daqui de nosso pequeno ponto azul, aprendemos a admirar sua existência e a decifrar sua mensagem escrita no tecido do espaço. Ao pensarmos na existência de um mundo como este Saturno errante, somos levados a questionar o que significa, de fato, a rotina de um objeto que não possui um dia ou uma noite para marcar o compasso das horas. Imaginem um cenário onde o conceito de tempo, como o conhecemos na Terra, simplesmente deixa de existir. Para nós, o tempo é medido pelas voltas que damos em torno de uma estrela e pela rotação constante que nos expõe à luz e à sombra. No entanto, para este gigante gasoso que vaga solitário a 10.000 anos-luz de distância, a vivência é definida por uma continuidade absoluta e por um silêncio que beira o eterno. Vocês conseguiriam imaginar a sensação de flutuar em um espaço onde nunca houve um amanhecer? É uma realidade que deixaria vocês incrédulos, pois desafia todos os ciclos biológicos e físicos que tomamos como naturais em nosso pequeno sistema solar. A rotina deste planeta é ditada por uma escuridão profunda, mas não pensem que se trata de um vazio inativo. Embora ele não receba o calor de um Sol próximo para agitar sua atmosfera, este Saturno errante possui uma vida interna pulsante e complexa. Em seu interior, longe das camadas externas congeladas, o calor residual de sua formação, ocorrida há bilhões de anos, ainda luta para encontrar o caminho para o exterior. Esse calor primordial gera correntes de convecção imensas, onde o gás hidrogênio e o hélio sobem e descem em movimentos lentos e majestosos. É uma vivência de pura pressão e estado térmico, onde o planeta respira através de suas próprias tormentas internas, ocultas sob um manto de névoa escura que nunca é dissipada pelo brilho de uma aurora estelar. Neste mundo, a percepção de clima é algo totalmente diferente do que entendemos. Na Terra, o clima é movido pela energia solar. Aqui, o clima é movido pela própria alma geológica e química do planeta. Sem o vento solar para empurrar sua magnetosfera, este gigante interage apenas com o meio interestelar, uma sopa tênue de átomos de hidrogênio e poeira galáctica, que ele atravessa a dezenas de quilômetros por segundo. Vamos imaginar o que este planeta sente ao atravessar uma nuvem de gás frio. Ele não vê a nuvem, mas sua imensa gravidade captura sutilmente essas partículas, integrando-as à sua massa em um processo de alimentação silencioso e constante que dura milênios. É uma jornada de acumulação e paciência, em um ambiente onde nada parece mudar, mas onde tudo está em sutil transformação. A vivência deste Saturno errante também é marcada pela ausência de horizontes. Para um observador hipotético em sua atmosfera superior, o céu seria uma tapeçaria fixa de estrelas que nunca se movem de forma perceptível. Como ele não orbita um centro galáctico de forma circular e rápida como nós, mas sim segue uma trajetória linear e solitária através do bojo da Via Láctea, as constelações ao seu redor mudam em um ritmo de milhões de anos. Ele é um espectador passivo da história da galáxia. Enquanto civilizações podem nascer e desaparecer em planetas ao redor de estrelas distantes, este gigante continua sua rotina de resiliência térmica, mantendo sua integridade física contra o frio absoluto do vácuo. Vocês conseguiriam imaginar a paz que reside nesse isolamento total, onde nenhuma interferência externa altera a calmaria dos gases que compõem sua estrutura? Um aspecto fascinante da vida deste náufrago é como ele lida com a gravidade. Em nosso sistema, a gravidade do Sol é a âncora que nos mantém seguros. Para o Saturno errante, a gravidade é uma força de navegação. Ele sente o puxão sutil de estrelas que passam a trilhões de quilômetros, desviando sua rota em frações de grau ao longo de séculos. Essa interação gravitacional é a única conversa que ele mantém com o restante do universo. É um diálogo invisível, feito de massas e distâncias, que define por onde ele caminhará nos próximos éons. Ele não é apenas um objeto à deriva. Ele é um participante da grande rede de tensões que mantém a galáxia unida. Mesmo sem luz,
ele exerce sua influência, provando que sua existência, embora solitária, é fundamental para o equilíbrio da matéria no bojo galáctico. A cada segundo que passa, este planeta percorre distâncias que nossa mente mal consegue processar. No entanto, em sua escala de tempo, nada é urgente. A vivência desse gigante é uma lição de permanência. Ele nos mostra que a vida de um planeta não depende necessariamente da luz de uma estrela para ter propósito ou estrutura. Ele é um sistema completo em si mesmo, um mundo que se basta, sustentado pelas leis da termodinâmica e pela memória térmica de seu nascimento. Ao percorrermos mentalmente as camadas de sua atmosfera, podemos sentir a densidade e a pressão que aumentam conforme mergulhamos em direção ao seu núcleo metálico, um lugar onde a matéria se comporta de formas que deixariam qualquer cientista fascinado. É uma rotina de força bruta e equilíbrio delicado, ocorrendo agora mesmo no escuro absoluto, a 10.000 anos-luz daqui. Por fim, devemos considerar que a existência desse Saturno errante é uma vivência de pura liberdade cósmica, embora nascida de um exílio traumático. Ele não está mais preso às marés de uma estrela-mãe ou às colisões iminentes de um sistema solar jovem e caótico. Ele encontrou sua estabilidade no vazio. Sua rotina é a própria definição de serenidade astronômica. Ao entendermos como ele sobrevive e se move, passamos a valorizar a incrível diversidade de destinos que o universo oferece aos mundos que ele cria. Este planeta é o mestre da paciência, um gigante que não precisa de aplausos ou de luz para ser real, apenas da gravidade para seguir seu caminho e de nossa ciência para que possamos um dia compreender a beleza oculta de sua jornada interminável. Para compreendermos as engrenagens invisíveis que permitiram à humanidade detectar um objeto tão esquivo quanto este Saturno errante, precisamos mergulhar nos bastidores da física fundamental, onde a matéria e a geometria do espaço se fundem em um abraço inseparável. Imaginem que o tecido do universo não é um vácuo inerte e vazio, mas sim uma malha flexível e sofisticada, capaz de se deformar sob o peso de qualquer objeto que possua massa. Esse conceito, que herdamos das percepções monumentais de Albert Einstein no século XX, é a base de toda a nossa investigação sobre os mundos que vagam no breu. Quando este gigante gasoso, com seus 80% da massa de Saturno, se desloca pela galáxia, ele não apenas atravessa o espaço, ele o molda sutilmente ao seu redor. É essa deformação que cria o mecanismo que chamamos de microlente gravitacional, uma estratégia da própria natureza que funciona como uma lupa cósmica de proporções colossais. O funcionamento dessa estratégia é de uma elegância que deixaria vocês incrédulos. Imaginem uma estrela muito distante, situada no coração denso da Via Láctea, emitindo sua luz em todas as direções através do vácuo. Normalmente, essa luz viajaria em linha reta até os nossos instrumentos. No entanto, quando o Saturno errante cruza exatamente o caminho entre essa estrela de fundo e nós, sua massa atua como uma lente poderosa. A gravidade do planeta curva a luz da estrela ao seu redor, focando-a e ampliando-a temporariamente. Não é um fenômeno que possamos perceber com os olhos, mas sim através da flutuação precisa do brilho estelar captado por nossos sensores. É uma técnica que exige uma paciência absoluta, pois esses alinhamentos são raros e duram apenas alguns dias em uma escala de tempo galáctica que se estende por bilhões de anos. Um dos elementos mais profundos dessa descoberta é a superação do que os astrônomos chamam de deserto de Einstein. Durante muito tempo, acreditou-se que seria tecnicamente impossível medir com exatidão a distância e a massa de planetas isolados que estivessem tão longe, na marca de 10.000 anos-luz. Isso ocorria porque um único ponto de observação na Terra não conseguia fornecer informações suficientes para separar o peso do planeta da sua velocidade ou da sua distância exata. Para resolver esse mistério, a ciência precisou arquitetar uma estratégia de triangulação espacial sem precedentes. Imaginem dois observadores situados em locais imensamente afastados, um deles aqui sentindo a gravidade da Terra e o outro no telescópio espacial Gaia, navegando no vácuo a 1,5 milhão de quilômetros de distância.
Essa separação monumental cria o que chamamos de paralaxe de microlente. Quando o Saturno errante passou em frente à estrela distante, o Gaia e os telescópios terrestres sentiram o aumento do brilho em momentos levemente diferentes e com intensidades distintas. É como se vocês tentassem imaginar a posição de um objeto próximo, fechando um olho de cada vez. O deslocamento aparente revela a distância real. Ao cruzar esses dados matemáticos, a equipe de pesquisadores conseguiu romper a barreira do invisível e determinar que este mundo não era uma estrela pequena ou um erro de leitura, mas sim um planeta legítimo, órfão de seu sistema solar original. Essa precisão é um triunfo da lógica sobre a escuridão, permitindo que pesemos um gigante gasoso sem nunca termos tocado sua atmosfera ou recebido um único fóton de sua própria superfície. Sintam a complexidade dos mecanismos envolvidos na captura desses dados. Cada fóton que chega até nós foi desviado por uma trajetória curva, viajando através de 10.000 anos de história cósmica antes de atingir nossos espelhos. O mecanismo da microlente não apenas nos revela a existência do planeta, mas também nos conta sobre a densidade da região onde ele se encontra. O bojo galáctico é um lugar apinhado de estrelas. Um turbilhão de luz e gravidade onde encontrar um único planeta errante é como tentar localizar um grão de areia específico em uma tempestade no deserto. A estratégia de usar o Gaia como um braço estendido da percepção humana permitiu que transformássemos uma hipótese teórica em uma confirmação científica sólida, algo que moldará todos os estudos futuros sobre a demografia planetária da nossa galáxia. Além da gravidade, outro elemento profundo a se considerar é o equilíbrio térmico e químico deste Saturno nômade. Sem o calor de uma estrela para aquecer suas camadas superiores, o mecanismo de resfriamento do planeta ocorre de forma muito lenta. Imaginem que ele ainda guarda em seu âmago o calor gerado pela compressão dos gases durante o seu nascimento. Esse calor interno é o motor que impulsiona ventos profundos e correntes de convecção que, embora lentas, são de uma escala planetária. As pressões no centro desse mundo são tão imensas que o hidrogênio pode se comportar de formas exóticas, criando um núcleo metálico que sustenta um campo magnético invisível. Mesmo solitário, esse planeta é uma máquina geofísica ativa, operando sob as leis rigorosas da termodinâmica no meio do gelo interestelar. A investigação desse tema também nos revela a estratégia evolutiva da própria Via Láctea. A descoberta prova que o exílio de mundos é um mecanismo comum na formação de sistemas estelares. Quando sistemas jovens estão se organizando, a dança gravitacional entre planetas gigantes pode se tornar uma luta pela sobrevivência. O planeta que é ejetado, como este Saturno errante, serve como um indicador de que em algum lugar da galáxia existiu ou existe um sistema solar extremamente dinâmico e possivelmente violento em suas fases iniciais. Portanto, ao sentirmos a presença deste náufrago, estamos na verdade estudando os mecanismos de expulsão e a arquitetura dos sistemas planetários que povoam o cosmos. Cada dado sobre sua massa é uma peça de um quebra-cabeça maior sobre como a ordem nasce do caos primordial. Vamos imaginar agora a precisão necessária nos algoritmos de inteligência artificial e nos cálculos manuais para descartar outros fenômenos que poderiam imitar uma microlente. Estrelas variáveis, poeira cósmica e até defeitos instrumentais precisam ser filtrados com um rigor absoluto. A ciência não aceita o encantamento sem a prova. Por isso, a confirmação deste Saturno errante passou por meses de revisões e verificações cruzadas entre diferentes equipes globais. É um esforço coletivo da humanidade, uma estratégia de cooperação, onde mentes de diferentes partes do globo se unem para entender um único evento que durou apenas algumas horas. Esse nível de detalhamento nos bastidores da descoberta é o que garante que nossa compreensão do universo seja sólida e confiável. É profundo perceber que o espaço-tempo, algo tão abstrato, pode ser usado como um instrumento de medição física. O Saturno errante não nos deixou pistas visuais, mas deixou uma cicatriz gravitacional na luz de uma estrela de fundo. Esse rastro é o que percorremos para entender sua natureza.
Sintam o peso dessa realidade. Somos capazes de medir 80% da massa de Saturno em um objeto que está a uma distância que a luz leva 10.000 anos para percorrer. Isso demonstra que os mecanismos do universo são universais e que, através da razão e da tecnologia, podemos estender nossa sensibilidade para além de qualquer fronteira física imaginável. O planeta errante é, portanto, um laboratório de gravidade pura, onde as teorias de Einstein são testadas e validadas na vastidão do laboratório galáctico. Ao final desta análise sobre os mecanismos, percebemos que a maior estratégia não foi apenas a tecnologia dos telescópios, mas a nossa capacidade de imaginar o invisível e criar métodos para encontrá-lo. O Saturno errante agora faz parte do nosso mapa do conhecimento, não como um mistério insolúvel, mas como um fato comprovado por evidências matemáticas e físicas inquestionáveis. A jornada deste mundo continua no silêncio, mas agora ele é acompanhado pela nossa atenção e pelo nosso entendimento. Cada vez que olhamos para os dados, sentimos a vibração de um universo que é muito mais povoado e complexo do que jamais ousamos sonhar. Um lugar onde até o mais solitário dos gigantes deixa sua marca eterna na luz das estrelas. Entramos agora em um território de segredos que permaneceram guardados no breu do cosmos por eras, até que a nossa curiosidade e o nosso engenho fossem capazes de decifrá-los. Um dos maiores mistérios que cercavam a existência dos mundos órfãos era o que os astrônomos chamavam, com um misto de respeito e de frustração, de deserto de Einstein. Você conseguiria imaginar uma vasta região no espaço, tão distante e densa, que o próprio pai da relatividade acreditava ser um limite intransponível para a nossa capacidade de observação direta? Esse deserto não era composto de areia, mas de uma impossibilidade técnica, a de separar a luz de uma estrela de fundo do efeito gravitacional de um corpo pequeno e escuro que passasse diante dela em uma distância tão monumental quanto 10.000 anos-luz. Por décadas, a ideia de medir com precisão a massa de um planeta solitário no coração da galáxia parecia um sonho proibido, um segredo que o universo não estava disposto a compartilhar conosco. No entanto, a descoberta deste Saturno errante quebrou essa barreira histórica, revelando detalhes que deixariam vocês incrédulos sobre a precisão da física moderna. O grande mistério não era apenas encontrar o planeta, mas conseguir pesá-lo sem ter qualquer luz emanando dele. Para desvendar esse enigma, a ciência utilizou uma estratégia rara: o uso simultâneo de 2 olhos, situados em locais diferentes do sistema solar, criando uma base de observação tão larga que permitiu enxergar a profundidade do invisível. Enquanto os telescópios na Terra mantinham seu foco na pequena flutuação de brilho de uma estrela no bojo galáctico, o telescópio espacial Gaia, navegando a 1,5 milhão de quilômetros de nós, sentia essa mesma flutuação de um ângulo sutilmente diferente. Esse segredo técnico, chamado paralaxe, foi a chave para abrir o cadeado do deserto de Einstein e transformar uma sombra estatística em um gigante gasoso confirmado. A investigação revelou que o planeta possui aproximadamente 80% da massa de Saturno, um detalhe técnico que carrega um peso filosófico imenso. Por que exatamente essa massa? Esse é um dos segredos mais profundos sobre a formação dos sistemas planetários. Descobrir um mundo com essa especificação exata, a 10.000 anos-luz de distância, nos conta que o processo de expulsão de planetas não atinge apenas pequenos rochedos ou gigantes descomunais, mas também os mundos de massa intermediária. O mistério da sobrevivência desse Saturno errante reside na sua capacidade de manter sua estrutura intacta após ser violentamente arremessado de seu berço original. Vamos imaginar o momento dessa ejeção. Um caos de forças gravitacionais onde bilhões de toneladas de gás foram aceleradas até o ponto de ruptura, condenando este gigante a carregar o segredo de sua origem por todo o vazio da Via Láctea. Existe um silêncio profundo que acompanha essa medição. Um silêncio que os dados científicos tentam traduzir em conhecimento. O peso desse silêncio é a constatação de que o universo está repleto de fatos que não emitem som ou luz, existindo apenas como distorções na geometria do espaço e do tempo. O fato de termos conseguido medir a massa deste náufrago solitário
A tamanha distância é um segredo técnico que redefine o que consideramos possível na astronomia de microlentes. Antes podíamos apenas supor que esses planetas existiam. Agora, podemos sentir sua presença física e entender sua composição através da matemática pura aplicada à luz de estrelas que nem sequer pertencem a ele. É um achado raro, uma joia de informação lapidada pelo esforço coletivo de mentes que se recusaram a aceitar o deserto de Einstein como uma fronteira final. Outro mistério fascinante que esta descoberta ajuda a iluminar é a demografia oculta da nossa galáxia. Se fomos capazes de encontrar um Saturno errante a 10.000 anos-luz, quantos outros segredos semelhantes estão escondidos no breu? As estimativas sugerem que para cada estrela que brilha no céu, podem existir dezenas de planetas órfãos vagando no anonimato. Isso significa que a Via Láctea pode ser, em sua maior parte, um cemitério ou um berçário de mundos exilados, uma descoberta que altera profundamente nossa visão sobre a arquitetura do cosmos. Você conseguiria imaginar que o espaço entre as estrelas, que antes pensávamos ser um vazio desolador, é na verdade um oceano povoado por gigantes silenciosos? Esse é um dos maiores mistérios revelados por esta investigação científica recente. A precisão alcançada na medição deste planeta também revela segredos sobre a tecnologia humana. O uso do telescópio Gaia para essa finalidade específica não era o seu objetivo primário, mas a criatividade dos cientistas transformou esse instrumento em uma ferramenta de precisão para caçar sombras. Esse segredo da colaboração entre máquinas e mentes humanas permitiu que superássemos as limitações da atmosfera terrestre e as distâncias proibitivas do espaço profundo. Cada bit de informação enviado pelo Gaia através do vácuo foi uma peça no quebra-cabeça que confirmou a existência deste Saturno nômade, provando que o conhecimento é a única luz capaz de iluminar os cantos mais escuros da nossa galáxia. O enigma central desta etapa refere-se à quietude eterna que este planeta vivencia. Diferente de nós, que vivemos em um mundo barulhento e vibrante, impulsionado pela energia de uma estrela próxima, o Saturno errante vive em um estado de conservação absoluta. Suas características nos ensinam sobre a durabilidade da matéria e sobre como o universo preserva a história da formação planetária em cápsulas de gás congelado que viajam pelo vazio. Ele é um arquivo vivo de um sistema solar que talvez já não exista, ou que está tão longe que nunca o encontraremos. Esse é o segredo poético da ciência. Encontrar sentido e peso em um objeto que, para todos os efeitos, era invisível até pouco tempo atrás. Sintam a magnitude de saber que, há 10.000 anos-luz, existe um objeto com 80% da massa de Saturno que confirmamos ser real. Essa não é uma estimativa vaga, mas uma certeza matemática baseada na curvatura da luz. O mistério da distância foi vencido pela técnica da paralaxe e o mistério da massa foi vencido pela teoria da relatividade. A quebra do deserto de Einstein é o símbolo maior desta jornada, um lembrete de que as fronteiras da ciência são móveis e que o que hoje é um segredo, amanhã será um mapa para novas explorações. Vamos percorrer mentalmente esse caminho que a luz fez, sendo desviada pela gravidade desse gigante, e sentir a emoção de participar de um momento histórico onde o invisível finalmente se tornou mensurável. Ao avançarmos nesta análise, percebemos que as maiores descobertas não são apenas sobre o que encontramos lá fora, mas sobre o que aprendemos sobre nós mesmos e nossa capacidade de compreender o imenso. O Saturno errante, com sua jornada solitária e sua massa precisamente calculada, é um monumento ao intelecto humano e à persistência em busca da verdade. Ele nos deixa incrédulos diante da complexidade do universo, onde um planeta pode ser ejetado para o nada e, ainda assim, ser encontrado e pesado por uma civilização vivendo em um pequeno grão de poeira a 10 milênios de distância-luz. Esse é o segredo que agora compartilhamos, uma descoberta que nos conecta ainda mais à vasta e misteriosa tapeçaria da Via Láctea. Imaginar esse gigante gasoso flutuando no vazio é sentir o peso da responsabilidade científica em relatar esses fatos com a clareza e a profundidade que eles merecem. O mistério de sua trajetória futura ainda permanece.
Mas o segredo de sua existência presente foi desvendado. Ele continuará a vagar, cruzando o silêncio da galáxia, mas agora ele não está mais sozinho na nossa imaginação. Ele possui um peso, uma massa e um lugar de destaque na história da astronomia moderna. O peso do silêncio foi transformado em som de descoberta, ecoando através dos dados e das mentes que ousam imaginar onde ninguém mais consegue olhar. A profundidade dessa revelação reside no fato de que o Saturno errante desafia as regras convencionais de como um planeta deve se comportar. Sem a amarra gravitacional de uma estrela, ele se torna um agente livre, um viajante que carrega consigo segredos químicos intocados por radiações externas intensas. Essa pureza atmosférica é um mistério que os futuros telescópios espaciais, como o James Webb, poderão um dia tentar decifrar. O que aconteceria se pudéssemos sentir a composição exata das nuvens desse gigante? Descobriríamos elementos raros ou proporções de gases que nos contariam exatamente em que tipo de estrela ele nasceu? Essas perguntas são os próximos segredos que aguardam pacientemente nas sombras do bojo galáctico. Cada passo que damos na compreensão deste planeta errante nos afasta da ignorância e nos aproxima de uma verdade universal. A vida de um mundo não termina quando ele é expulso de casa. Pelo contrário, sua verdadeira história pode começar justamente no momento em que ele adentra o vazio. O mistério da resiliência planetária é um dos achados mais belos desta investigação. Este Saturno não se desintegrou sob as forças de maré da expulsão. Ele permaneceu coeso, um gigante silencioso que agora serve como nossa lanterna para entender o lado escuro da galáxia. Sentir essa força de existência é entender o segredo da permanência em um cosmos que está em constante destruição e criação. A descoberta deste Saturno errante também nos permite desvendar o segredo da escala. 10.000 anos-luz é uma distância que desafia a intuição humana, mas a matemática da microlente torna essa distância uma variável dominada. Ao percorrermos esse caminho, percebemos que o universo não é apenas grande, ele é matematicamente harmonioso. O segredo de como o Gaia e a Terra trabalharam juntos é a prova de que a nossa espécie aprendeu a usar o próprio sistema solar como uma ferramenta de medição. Transformamos o espaço entre nós e o telescópio em uma régua cósmica, um segredo de engenharia e astrofísica que nos permitiu tocar um mundo que nunca iremos visitar fisicamente. Vamos agora sentir a raridade deste momento. Eventos de microlente causados por planetas isolados são como faíscas que duram um microsegundo na história do tempo. Capturar esse instante e extrair dele o segredo da massa de um Saturno errante é uma proeza que merece nossa contemplação mais profunda. Não é apenas ciência, é uma forma de arte feita de fótons e cálculos diferenciais. Este segredo revelado nos convida a fechar os olhos e imaginar a imensidão do que ainda não sabemos, usando o que acabamos de descobrir como um guia seguro através das próximas descobertas que o universo para o sono ainda nos trará. O segredo final deste estágio é a constatação de que o Saturno errante é um sobrevivente. Ele enfrentou o caos primordial, a solidão absoluta e o frio do vácuo, emergindo como um objeto confirmado pela inteligência humana. Sua massa de 80% de Saturno é a assinatura de sua identidade, um segredo que não está mais oculto. Ao sentirmos a importância desta descoberta, estamos nos preparando para entender como este gigante se conecta com tudo o que existe ao seu redor, transformando o mistério em uma base sólida para a nossa próxima reflexão sobre a vida galáctica. Ao compreendermos a existência deste Saturno errante, somos convidados a sentir a imensa teia de conexões que une cada átomo e cada mundo na vastidão da Via Láctea. Este achado não é apenas um ponto isolado em um gráfico astronômico. Ele é uma peça fundamental que impacta diretamente a maneira como interpretamos a arquitetura de todos os sistemas planetários que habitam o cosmos. Imaginem que a descoberta deste gigante gasoso funciona como um espelho, refletindo processos que podem ter ocorrido em nossa própria vizinhança cósmica há bilhões de anos. A conexão mais profunda que podemos estabelecer é com a história do nosso sistema solar. A ciência agora possui evidências mais robustas para sustentar teorias,
que sugerem que o nosso sistema solar primordial era um lugar muito mais populoso e violento. Vocês conseguiriam imaginar que, na infância da nossa morada, talvez existissem outros planetas gigantes que foram sumariamente expulsos por interações gravitacionais com Júpiter ou Saturno? A confirmação deste náufrago a 10.000 anos-luz de distância nos mostra que o exílio planetário não é uma anomalia, mas uma consequência natural e frequente da dinâmica de formação de mundos. Este impacto nas teorias de migração planetária é profundo, pois nos ajuda a entender por que os planetas que restaram ao redor do nosso Sol ocupam as órbitas que ocupam hoje. A interdependência entre o destino dos que ficam e o destino dos que partem é o que molda a estabilidade necessária para que a vida possa florescer em mundos como a Terra. Ao sentirmos a presença deste Saturno errante, percebemos que a paz que desfrutamos hoje é o resultado de um equilíbrio conquistado através de um caos passado, onde outros mundos pagaram o preço da expulsão para que o sistema solar pudesse encontrar sua harmonia atual. Essa conexão entre o exílio interestelar e a estabilidade orbital nos faz valorizar ainda mais o solo que pisamos e a segurança de nossa órbita terrestre, compreendendo que somos sobreviventes de uma loteria gravitacional galáctica. Outra conexão vital reside na relação entre esses planetas órfãos e a composição da chamada matéria escura, embora devamos ter cautela científica aqui. Embora saibamos que os planetas errantes não são a matéria escura em si, eles representam uma fração de massa que antes era totalmente invisível e não contabilizada em nossos modelos galácticos. O impacto dessa descoberta na contabilidade da massa da Via Láctea é significativo. Se existirem bilhões desses gigantes gasosos vagando no breu, a soma de suas massas altera nossa compreensão sobre a densidade do meio interestelar e sobre como a gravidade total da galáxia opera para manter as estrelas em suas órbitas ao redor do núcleo central. Este Saturno errante é um embaixador de uma população oculta que, embora não emita luz, exerce uma influência gravitacional constante e silenciosa em toda a estrutura da nossa casa galáctica. A interdependência tecnológica, que permitiu esta confirmação, também estabelece uma conexão sem precedentes entre diferentes ramos da exploração espacial. A união entre os dados do telescópio espacial Gaia e os observatórios situados em solo terrestre demonstra que a ciência do século XXI não pode mais ser feita de forma isolada. Este evento de microlente gravitacional conectou mentes em diferentes continentes e instrumentos em diferentes órbitas, criando um sistema sensorial humano que se estende por milhões de quilômetros no vácuo. Esse impacto na metodologia científica é duradouro, pois valida o uso de paralaxes espaciais para futuras missões que buscarão mundos ainda menores e mais distantes. Estamos aprendendo que, para descobrir o invisível, precisamos que nossos instrumentos trabalhem em sintonia, como as notas de uma sinfonia que só faz sentido quando ouvida em conjunto. Imaginem também a conexão biológica ou química que pode existir nestes mundos. Embora este Saturno errante seja um gigante de gás e provavelmente inóspito para a vida como a conhecemos, a descoberta levanta questões sobre o que acontece com as luas que orbitavam esses planetas antes de serem ejetados. Existe uma possibilidade fascinante de que planetas errantes carreguem consigo seus sistemas de satélites naturais. Se uma dessas luas possuísse oceanos internos aquecidos por forças de maré, ela poderia, teoricamente, sustentar ambientes habitáveis, mesmo no vazio interestelar. O impacto dessa ideia na nossa busca por vida extraterrestre é revolucionário, pois sugere que a vida não precisa necessariamente de uma estrela hospedeira para existir. Ela poderia estar viajando pelo abismo, protegida por espessas camadas de gelo e alimentada pelo calor residual de um planeta errante que atua como um sol particular e sombrio. A existência deste Saturno errante também nos conecta à evolução futura da própria galáxia. À medida que mais estrelas nascem e morrem, e mais sistemas solares se formam, a população de planetas nômades continuará a crescer. Eles são os detritos nobres da criação estelar. O impacto desta descoberta no campo da ecologia galáctica nos faz perceber que a Via Láctea
é um organismo em constante reciclagem. Mundos são criados, ejetados e, talvez, em um futuro extremamente remoto, capturados por outras estrelas ou acumulados no centro galáctico. Sentir essa dinâmica nos permite entender que nada no universo é verdadeiramente estático. Tudo está em um fluxo de movimento e transformação, onde o isolamento de um planeta é apenas uma fase de uma jornada que dura trilhões de anos. Vamos mergulhar na conexão entre este tema e a física das atmosferas. Ao estudarmos um gigante gasoso que não sofre a influência do vento solar ou da radiação ultravioleta de uma estrela próxima, temos a oportunidade única de entender a química pura dos gases planetários. Isso impacta nossos modelos meteorológicos e químicos, permitindo-nos isolar variáveis que seriam impossíveis de separar em planetas que orbitam estrelas. O Saturno errante torna-se, assim, um laboratório de controle, um cenário de experimentação natural onde as leis da termodinâmica e da mecânica dos fluidos operam sem interferências externas. O que aprendemos sobre a circulação de gases neste náufrago pode ser aplicado para melhor entendermos a atmosfera do nosso próprio Saturno ou de Júpiter, revelando os segredos que o calor solar normalmente esconde de nossa percepção. É impossível não sentir o impacto filosófico e cultural desta descoberta em nossa percepção de solidão e resiliência. A conexão com a experiência humana é sutil, mas poderosa. Assim como este planeta, muitas vezes nos sentimos navegando por espaços desconhecidos, longe de fontes de segurança ou reconhecimento. No entanto, o Saturno errante nos ensina que ser errante não significa estar perdido. Ele segue as leis fundamentais da natureza com uma integridade absoluta. Ele possui massa, possui estrutura e possui um caminho definido pela gravidade universal. Esse impacto na nossa psique coletiva nos convida a ver o universo não como um lugar hostil e vazio, mas como um vasto campo de possibilidades onde até o objeto mais solitário desempenha um papel crucial na grandiosa tapeçaria da existência. Ao analisarmos a interdependência entre a massa deste planeta e a luz das estrelas de fundo, percebemos que a própria luz é um fio condutor que nos liga ao Saturno errante. Sem a luz daquelas estrelas distantes, jamais saberíamos de sua presença. Essa conexão luminosa é o que permite que a ciência transforme a escuridão em conhecimento. O impacto desta técnica nas futuras buscas por exoplanetas é imenso, pois agora sabemos que não precisamos mais esperar que um planeta passe na frente de sua própria estrela. Podemos usar qualquer estrela da galáxia como uma lanterna para iluminar os nômades que cruzam o caminho. Isso amplia nosso horizonte de busca de uma forma que deixaria qualquer astrônomo do século passado incrédulo. O universo tornou-se, subitamente, muito mais transparente para nós. Por fim, devemos considerar como este tema se conecta com o destino final da humanidade e nossa possível exploração do espaço interestelar. Se os planetas errantes são tão numerosos, eles poderiam servir como ilhas ou pontos de parada em viagens de milênios entre as estrelas. O impacto dessa visão no nosso futuro a longo prazo é inspirador. Imaginem que, em vez de atravessarmos oceanos de nada absoluto, poderemos encontrar esses gigantes silenciosos no caminho, utilizando sua gravidade para manobras ou seus recursos gasosos para sustentar nossa jornada. A confirmação deste Saturno errante a 10.000 anos-luz é o primeiro passo para mapearmos esses portos seguros no escuro, transformando o exílio planetário em uma oportunidade de expansão para a consciência humana. Sentir essa conexão entre uma descoberta científica atual e os sonhos de um futuro remoto é o que nos mantém curiosos e vigilantes sob o céu estrelado. Cada dado coletado sobre este Saturno errante reverbera através de múltiplas disciplinas, da geofísica à cosmologia, criando uma rede de conhecimento que se fortalece a cada nova observação. A descoberta não termina na confirmação de sua massa ou distância. Ela começa a influenciar cada novo artigo científico escrito sobre a formação de mundos. Estamos aprendendo que a galáxia é muito mais integrada do que supunhamos e que a história de um único planeta órfão pode conter a chave para entendermos a evolução de bilhões de outros sistemas. Percorrer essas conexões é entender que o conhecimento, assim como a gravidade,
É uma força que une o que está perto ao que está inimaginavelmente longe, transformando a solidão do Saturno errante em uma história de união e descoberta que pertence a todos nós. Ao mergulharmos no significado de encontrar um mundo que caminha sem companhia pela vastidão, percebemos que a nossa história como seres que buscam a verdade é um longo caminho de amadurecimento e de uma humildade profunda. Imaginem o tempo em que nossos antepassados se reuniam ao redor de pequenas chamas, olhando para o teto escuro da noite com um misto de temor e de fascínio. Para eles, cada ponto de luz era um guia, um sinal de que não estávamos inteiramente sós em um universo que parecia impenetrável e severo. Hoje, a nossa relação com o alto mudou de forma serena e profunda. Aprendemos que a verdadeira grandeza não reside apenas naquilo que brilha com intensidade, mas naquilo que, com paciência e dedicação, conseguimos resgatar do esquecimento absoluto. Vocês conseguem imaginar o que representa para a nossa alma coletiva o fato de termos estendido a nossa percepção para um gigante que flutua no nada, sem o calor de um sol para protegê-lo? Isso deixaria vocês incrédulos, pois mostra que a nossa vontade de compreender supera qualquer distância ou barreira física, transformando o silêncio do espaço em uma conversa íntima sobre a nossa própria existência. A nossa relação com este viajante solitário é, acima de tudo, uma relação de empatia que atravessa os milênios. Sentimos o peso do isolamento desse mundo e, ao mesmo tempo, celebramos a sua existência, porque cada descoberta que fazemos no breu é uma prova de que a nossa inteligência é capaz de habitar os lugares onde a luz não chega. Imaginem o esforço de tantas mentes, trabalhando em sintonia de um lado a outro do nosso mundo, apenas para confirmar que um gigante de gás estava ali, cumprindo sua jornada silenciosa. Isso nos ensina que a humanidade decidiu que nenhum lugar, por mais afastado que seja, deve permanecer no anonimato. Temos esse desejo ardente de dar um nome e um lugar no nosso coração para tudo o que existe, pois sabemos que, ao entendermos a jornada de um náufrago no céu, estamos, na verdade, tentando entender as nossas próprias derivas e os nossos próprios momentos de solidão aqui na Terra. Vocês não acreditariam no quanto esse sentimento de descoberta pode mudar a maneira como valorizamos a nossa própria união. Em um universo que muitas vezes parece frio e indiferente, a nossa capacidade de encontrar beleza no invisível é o que nos torna verdadeiramente especiais. O gigante que vaga sozinho não está mais perdido, porque agora ele vive na nossa imaginação e nos nossos relatos. Ele se tornou parte da nossa cultura, uma metáfora viva para a resiliência e para a força de continuar seguindo em frente, mesmo quando as âncoras do passado foram rompidas. A humanidade encontrou nesse tema um espelho para suas próprias lutas. Muitas vezes, em nossa caminhada pessoal, nos sentimos como esse mundo, sem um sol que nos guie ou um porto seguro onde possamos descansar. No entanto, saber que esse gigante gasoso mantém sua estrutura e segue seu caminho com dignidade nos traz um conforto inesperado, uma paz que vem da constatação de que o isolamento não é o fim, mas uma forma diferente de existir. Vamos percorrer mentalmente a história de como deixamos de ter medo da escuridão para passarmos a amá-la como um campo de infinitas possibilidades. Antigamente, o vazio entre os pontos de luz era visto como um abismo desolado, um lugar onde nada existia e onde o pensamento se perdia. Hoje, graças ao nosso esforço em comum, percebemos que esse vazio é, na verdade, um oceano povoado por histórias que esperam para ser contadas. O Gigante Nômade é o primeiro capítulo de um novo livro que estamos escrevendo sobre a nossa vizinhança na imensidão. A relação da humanidade com esse tema é de uma curiosidade que se transformou em carinho. Não olhamos para esse objeto como um dado frio em um papel, mas como um companheiro de viagem que compartilha conosco a mesma origem e as mesmas leis que governam a matéria. Essa conexão nos faz sentir que a nossa morada não se limita ao solo que pisamos, mas se estende por todos os lugares onde o nosso pensamento consegue alcançar. Vocês conseguem imaginar a paciência necessária para ouvir o sussurro do nada até que ele revele a presença de um gigante? Essa qualidade humana de saber esperar e de saber interpretar os sinais mais sutis da natureza é o que nos define como guardiões do saber.
A nossa relação com este mundo solitário é uma prova de que aprendemos a valorizar o que é discreto. Vivemos em uma época de ruídos e de luzes artificiais constantes, mas quando nos voltamos para o estudo desse viajante silencioso, somos obrigados a baixar o tom da nossa voz e a acalmar os nossos sentidos. É um exercício de meditação coletiva. Ao tentarmos entender como ele sobrevive no frio absoluto, estamos praticando a nossa capacidade de contemplação. O gigante gasoso nos ensina que a paz pode ser encontrada na continuidade, na persistência de ser quem se é, independentemente das circunstâncias externas. A cada novo relato sobre esse tema, a humanidade deixa para trás um pouco mais da sua arrogância. Percebemos que não somos o centro de tudo, mas que somos os olhos e o coração de um sistema imenso que busca se conhecer. Imaginem a importância de deixarmos esse legado para as crianças que virão depois de nós. Elas crescerão sabendo que o céu não é apenas um lugar de estrelas brilhantes, mas um lugar cheio de amigos invisíveis que caminham no escuro. Isso mudará a maneira como elas lidarão com o desconhecido em suas próprias vidas. Elas terão a coragem de explorar o que não é óbvio, inspiradas pela nossa coragem de termos encontrado um Saturno errante onde todos diziam que não havia nada. A nossa relação com a humanidade futura é construída com cada uma dessas descobertas, pois estamos expandindo as fronteiras do que é possível sonhar e do que é possível realizar através da união e do afeto pelo conhecimento. Sintam a tranquilidade que vem com a ideia de que nada no universo está verdadeiramente esquecido. Se fomos capazes de encontrar esse mundo a uma distância de 10.000 anos de viagem da luz, significa que a nossa atenção é uma força poderosa. A humanidade é como uma lanterna que, aos poucos, vai iluminando os recantos mais escuros da nossa grande casa. E o mais bonito é que não fazemos isso por necessidade de conquista, mas por um desejo sincero de comunhão com a realidade. Queremos saber quem são os nossos vizinhos, mesmo que eles nunca saibam da nossa existência. Esse desprendimento é uma das formas mais puras de amor que a nossa espécie pode manifestar. Encontramos um gigante, pesamos sua existência em nosso coração e o deixamos seguir seu caminho, sabendo agora que ele faz parte da nossa história. Vocês não acreditariam no quanto o sentimento de solidão humana é aliviado quando percebemos que a solidão também existe nas alturas e que ela possui sua própria harmonia. O gigante que caminha sozinho nos mostra que a independência é uma forma de força. Ele não precisa de ninguém para ser o que é. Ele é completo em sua própria essência. Para a humanidade, que muitas vezes depende tanto de aprovação e de companhia, essa é uma lição de valor inestimável. Aprendemos a respeitar a trajetória individual de cada ser e de cada objeto no cosmos. A nossa relação com o tema nos convida a aceitar que existem diferentes formas de brilhar. Algumas brilham como o sol, iluminando tudo ao redor, enquanto outras, como o nosso gigante nômade, brilham através da sua força de existir e de persistir no silêncio, deixando uma marca profunda naqueles que têm a sensibilidade de percebê-la. Vamos imaginar agora o impacto que essa descoberta tem na nossa maneira de contar histórias. O gigante solitário já entrou para o nosso folclore moderno, habitando os nossos sonhos e as nossas conversas antes do sono. Ele representa o mistério que ainda nos desafia e a promessa de que sempre haverá algo novo para descobrir. A humanidade precisa desses mistérios para se manter viva e curiosa. Sem o desconhecido, o nosso espírito murcharia. Por isso, celebramos o fato de termos encontrado um Saturno errante, como se tivéssemos encontrado um tesouro escondido. E de fato encontramos. O tesouro não é feito de ouro, mas de entendimento. É a certeza de que as leis que regem a queda de uma folha aqui no nosso jardim são as mesmas que regem a caminhada desse gigante gasoso no bojo da nossa galáxia. Essa unidade da natureza é o que nos traz uma paz profunda e um sentimento de segurança absoluta. Sinta como essa descoberta nos torna mais próximos uns dos outros. Para encontrarmos esse gigante, precisamos falar a mesma língua do entendimento e da cooperação. Não importa de onde somos ou que crenças temos, quando olhamos para os dados que confirmam a existência desse mundo, somos apenas humanos buscando a verdade. Esse é o impacto social mais transformador do tema. Ele nos une em uma tarefa que é maior do que qualquer conflito passageiro.
O gigante solitário se tornou um símbolo da nossa paz possível, um ponto de convergência para o nosso esforço intelectual. Ao cuidarmos da história dele, estamos cuidando da nossa própria história de união. É um processo de cura para a nossa espécie, que tantas vezes se perde em divisões, mas que sempre se reencontra quando o desafio é compreender a grandiosidade do universo. Vocês conseguem imaginar o silêncio que envolve essa descoberta? Não é um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de significado. É o silêncio de quem finalmente entendeu algo que era segredo. A humanidade está aprendendo a valorizar esse tipo de silêncio, que vem após o trabalho bem feito e após a confirmação de uma hipótese. A nossa relação com este tema é de um respeito profundo por esse silêncio. Aprendemos que nem tudo precisa ser anunciado com barulho. A confirmação da existência desse Saturno errante foi feita de forma sóbria e profunda, como convém às grandes verdades da vida. Isso nos ensina a sermos mais observadores e menos ansiosos em nossa rotina. O gigante gasoso segue seu ritmo lento e nós, ao acompanharmos sua história, aprendemos a desacelerar o nosso próprio ritmo, encontrando uma cadência mais natural para os nossos pensamentos. A cada frase que escrevemos sobre este viajante, estamos reafirmando o nosso compromisso com a beleza da realidade. A humanidade não se contenta com o que é óbvio. Queremos o que é profundo. O Saturno errante é a profundidade personificada em um mundo de gás. Ele nos convida a mergulhar em camadas de mistério que nunca terminam. E esse convite é o que nos mantém jovens como espécie. Enquanto houver um gigante para ser encontrado no escuro, haverá uma razão para continuarmos a evoluir e a sonhar. A nossa relação com este tema é, portanto, uma relação de eterna juventude e de eterna descoberta. Sentimos o frescor de cada novo dado como se fosse a primeira vez que olhamos para o céu. E, de certa forma, é. Cada descoberta nos dá um novo par de olhos para enxergar o que sempre esteve lá, mas que ainda não tínhamos o coração pronto para ver. Por fim, devemos sentir a gratidão de pertencermos a uma civilização que se importa com um Saturno que vaga sozinho. Isso diz muito sobre quem somos hoje. Somos seres que aprenderam a olhar para o lado e para cima, buscando conexões em todos os níveis. O gigante solitário não é mais um estranho. Ele é parte da nossa família galáctica. Ele carrega em si a poeira das mesmas estrelas que nos formaram. Ao sentirmos o seu peso e a sua trajetória, estamos sentindo o pulsar da própria vida em suas formas mais silenciosas e majestosas. A nossa relação com a humanidade é fortalecida por essa visão de conjunto, onde nada é pequeno demais ou isolado demais para não merecer a nossa atenção e o nosso amor. Imagine que, ao fechar os olhos agora, você pode sentir a imensidão que nos rodeia. E nessa imensidão, existe um caminho seguro sendo percorrido por um gigante que nós ajudamos a revelar. Ele não tem pressa, e nós também não devemos ter. A lição de paciência que ele nos deixa é o presente mais precioso dessa jornada. A humanidade e o Saturno errante agora caminham lado a lado na história do tempo, unidos pela força da curiosidade e pela serenidade do conhecimento. Estamos em paz com o universo, porque sabemos que ele é compreensível e que ele nos acolhe em todas as suas formas, desde as mais brilhantes até as mais escondidas no breu absoluto da nossa bela e vasta galáxia. Ao pensarmos no que o amanhã reserva para a nossa compreensão desses mundos solitários, somos envolvidos por uma sensação de antecipação serena, como se estivéssemos prestes a abrir as portas de uma imensa biblioteca que permaneceu trancada por eras. Vocês conseguiriam imaginar que a confirmação deste gigante gasoso, a 10.000 anos-luz de distância, é apenas o primeiro sussurro de uma conversa muito mais longa que teremos com o universo? O futuro da nossa busca por esses andarilhos silenciosos promete ser uma era de descobertas que deixariam vocês incrédulos, pois estamos desenvolvendo novas formas de sentir a presença do que é invisível, transformando a nossa pequena percepção humana em uma rede de sensibilidade que abraçará toda a galáxia. A inovação que nos aguarda não reside apenas em máquinas maiores, mas em uma maneira inteiramente nova de interpretar os sinais que o cosmos nos envia através da gravidade e da luz. Nos próximos anos, a nossa capacidade de encontrar esses náufragos será ampliada por novos olhos que colocaremos no espaço,
como o futuro telescópio espacial Nancy Grace Roman. Este instrumento, que vocês conseguiriam imaginar como um vigia incansável, terá a tarefa monumental de realizar um censo populacional de todos os planetas errantes que habitam o coração da nossa galáxia. A tendência é que passemos de uma única confirmação para o conhecimento de milhares de outros mundos nômades. Vamos imaginar o impacto de sabermos que o espaço entre as estrelas é, na verdade, um território densamente povoado. Isso mudará para sempre os nossos mapas celestes, que deixarão de ser apenas coleções de pontos brilhantes para se tornarem registros de uma imensa população de gigantes gasosos e mundos rochosos que viajam no breu absoluto. Essa inovação tecnológica nos permitirá investigar riscos e processos que hoje apenas sonhamos em compreender. Uma das grandes questões para o futuro é entender se esses planetas errantes podem representar algum risco para sistemas solares estáveis como o nosso. Embora o espaço seja incrivelmente vasto, a trajetória desses gigantes pode, ao longo de milhões de anos, influenciar as órbitas de outros mundos. No entanto, a tranquilidade dessa descoberta reside no fato de que, ao mapearmos esses nômades, passamos a conhecer melhor o trânsito da nossa própria vizinhança. O futuro nos reserva a segurança do conhecimento. Ao sentirmos a direção e a velocidade desses viajantes, seremos capazes de prever a dinâmica da galáxia com uma precisão que hoje nos parece sobrenatural. Outra inovação fascinante que o futuro nos promete é a capacidade de estudar a atmosfera desses mundos de forma mais direta. Vocês não acreditariam, mas estamos aprendendo a usar a luz de estrelas ainda mais distantes para analisar a composição química dos gases que envolvem esses gigantes enquanto eles passam. Isso nos permitirá descobrir se esses Saturnos errantes possuem nuvens de água, de amônia ou de elementos que nunca imaginamos. Sentir a química de um mundo que não tem um Sol é uma fronteira que estamos prestes a cruzar. Essa descoberta terá um impacto imenso em nossa compreensão sobre como a matéria se organiza em condições de frio extremo, revelando segredos sobre a evolução dos gases primordiais que formaram tudo o que conhecemos. A tendência é que a nossa relação com os planetas órfãos se torne cada vez mais íntima. No futuro, deixaremos de chamá-los apenas de exilados ou náufragos para entendê-los como componentes vitais da ecologia galáctica. Vamos imaginar que, em trilhões de anos, esses planetas possam desempenhar um papel fundamental no renascimento de novas estrelas. À medida que eles vagam, podem se acumular em regiões onde novas nuvens de gás estão se formando, contribuindo com sua massa para o nascimento de futuros sistemas solares. Essa visão de futuro transforma a solidão do planeta errante em uma promessa de renovação. Ele não é apenas um sobrevivente do passado, mas um arquiteto silencioso do futuro da Via Láctea, carregando consigo os materiais que um dia poderão formar novos mundos e, quem sabe, novas formas de consciência. Vocês conseguiriam imaginar a emoção das futuras gerações ao descobrirem que existem arquipélagos de planetas errantes navegando juntos? Uma das teorias que buscaremos confirmar nos próximos anos é a de que alguns desses mundos não viajam sozinhos, mas em pequenos grupos, mantendo-se unidos pela gravidade mútua após serem ejetados de seus lares originais. A descoberta dessas caravanas interestelares deixaria vocês incrédulos, pois revelaria uma organização social da própria matéria no vácuo. O futuro da astronomia será a busca por esses laços invisíveis, provando que até mesmo no exílio, a união é uma força poderosa. A ciência nos guiará por esses caminhos, transformando a nossa curiosidade em um farol que ilumina as trajetórias desses grupos de gigantes gasosos. Existe também o risco de que a nossa percepção sobre o que define um planeta precise ser completamente reinventada. À medida que encontrarmos mundos cada vez menores vagando no escuro, a linha que separa um planeta de outros objetos celestes se tornará mais tênue. Essa inovação conceitual nos obrigará a ser mais humildes e mais abertos às surpresas que a natureza nos reserva. O futuro do tema é um convite à expansão da nossa mente. Vamos sentir a importância de estarmos prontos para o inesperado, compreendendo que o universo não segue as nossas classificações rígidas, mas sim
um fluxo contínuo de criação e de transformação que estamos apenas começando a mapear. Um aspecto poético e profundo do futuro é o destino final destes andarilhos. O que acontecerá com este Saturno errante daqui a bilhões de anos? A tendência é que ele continue sua caminhada até que a própria galáxia mude de forma. Existe a possibilidade de que ele seja eventualmente capturado pela gravidade de uma nova estrela, encontrando um novo lar e uma nova fonte de luz após uma eternidade na escuridão. Imaginem a beleza desse ciclo. Um mundo que conheceu o abandono absoluto, sendo acolhido por um novo sistema solar, trazendo consigo as memórias químicas de um passado remoto. Essa perspectiva nos traz uma paz profunda, pois nos ensina que no universo, assim como na vida, os caminhos podem ser longos e solitários, mas as possibilidades de um novo recomeço são infinitas. A inovação na nossa forma de observar também nos permitirá detectar luas ao redor desses gigantes. Se confirmarmos que esses Saturnos nômades carregam consigo pequenos mundos rochosos ou gelados, a nossa busca por lugares onde a vida possa existir mudará drasticamente. Vocês conseguiriam imaginar oceanos escondidos sob camadas de gelo em luas que orbitam planetas errantes? O futuro nos reserva essa investigação fascinante. Se a vida puder existir longe das estrelas, a nossa galáxia se tornará um lugar muito mais vibrante e acolhedor do que jamais ousamos sonhar. A confirmação dessa possibilidade seria o maior impacto cultural da história da ciência, e estamos caminhando a passos largos para que essa descoberta se torne realidade. Sintam a tranquilidade que vem com a certeza de que estamos apenas no início desta jornada. O amanhã nos reserva instrumentos que hoje parecem ficção, mas que serão a realidade dos nossos filhos. O estudo desses mundos solitários nos tornará uma espécie mais sábia e mais conectada com o todo. A tendência é que o conhecimento sobre o Saturno errante se torne uma base sólida para entendermos a formação de todos os planetas, inclusive do nosso. No futuro, olharemos para trás e veremos este momento como o despertar de uma nova consciência galáctica, onde aprendemos a valorizar tanto a luz que nos aquece, quanto o escuro que nos desafia a crescer. Vamos percorrer mentalmente o tempo, imaginando o momento em que a humanidade enviará as suas primeiras sondas automáticas para encontrar esses gigantes no meio do caminho entre as estrelas. Embora esse futuro ainda esteja longe, a base para essa exploração está sendo construída agora, com cada dado que confirmamos e cada massa que calculamos. O risco de não tentarmos entender esses mundos seria o risco de permanecermos cegos para a maior parte da realidade. Por isso, a nossa persistência é a nossa maior inovação. Continuaremos a olhar para o bojo galáctico, decifrando os segredos desse Saturno nômade, pois sabemos que ele é o guardião de respostas que ainda nem aprendemos a perguntar. A relação entre o que descobrimos hoje e o que descobriremos amanhã é um fio inquebrável de progresso e de encantamento. O futuro do tema nos convida a manter os olhos fechados e a mente aberta, sentindo a vibração das leis da física que nos unem a esses viajantes distantes. O universo não tem segredos eternos para aqueles que buscam com paciência e com amor pela verdade. O gigante solitário continuará seu caminho, mas agora ele é o farol que nos aponta para um amanhã cheio de descobertas monumentais e de uma paz que vem do entendimento profundo da nossa casa galáctica. Este Saturno errante é apenas o prefácio de uma história que a humanidade escreverá ao longo dos próximos séculos. Ao imaginarmos o futuro, sentimos que a solidão desses mundos é apenas uma aparência, pois a nossa atenção e o nosso estudo os trazem para o centro da nossa cultura e do nosso saber. Estamos aprendendo que a galáxia é um organismo vivo e dinâmico, onde cada peça, por mais isolada que esteja, contribui para a beleza do conjunto. O futuro da nossa espécie é sermos os narradores dessa beleza, encontrando palavras para descrever o indescritível e luz para iluminar o que antes era apenas sombra. Chegamos ao momento em que a jornada deste gigante gasoso se funde com a nossa própria quietude, encerrando um ciclo de descobertas que atravessou a escuridão da galáxia para encontrar morada em nosso entendimento. Ao longo deste percurso, acompanhamos o rastro invisível de um mundo que, embora solitário, carrega em sua massa e em sua trajetória
a prova de que nada no universo é verdadeiramente insignificante ou está inteiramente perdido. Este Saturno nômade, com sua integridade preservada através de eras de exílio, torna-se agora um símbolo de resiliência e de uma paz que não depende de circunstâncias externas para existir. Ele nos ensina que o silêncio não é ausência, mas uma forma de presença absoluta, um estado de ser onde a matéria e as leis naturais conversam em uma harmonia que dispensa o barulho ou a luz constante. Sinta a tranquilidade, que vem com a percepção de que somos capazes de abraçar o desconhecido e de transformar o que era sombra em sabedoria. A confirmação da existência deste planeta, a 10.000 anos de distância, é o triunfo da nossa busca por sentido, um gesto de carinho da humanidade para com os segredos mais escondidos do cosmos. Ao pensarmos na caminhada desse viajante, percebemos que a nossa própria caminhada também é feita de momentos de busca e de encontros silenciosos com a verdade. A paz que este tema nos traz é a certeza de que fazemos parte de um sistema imenso, onde cada objeto, por mais isolado que pareça, segue um propósito definido pela gravidade universal. Para que possamos continuar nossa busca pelo saber e trazer mais histórias monumentais, convido você a deixar o seu like agora, se inscrever para não perder os próximos vídeos e compartilhar esta jornada com quem você deseja que tenha bons sonhos. Sinta-se à vontade para explorar outros vídeos do nosso canal Universo para o Sono, pois sua companhia é o que nos permite continuar explorando a beleza do invisível. Agora, deixe que o silêncio deste mundo gasoso se misture ao seu próprio silêncio. Sinta o peso suave do conhecimento e a leveza da alma que acaba de descobrir um novo horizonte. O Saturno errante segue o seu caminho e você, em sua paz, segue o seu. Estamos todos unidos pelo mesmo mistério e pela mesma beleza da existência. Relaxe profundamente, sabendo que o invisível foi revelado e que a solidão foi transformada em companhia através da nossa busca sincera pela verdade. Que a sabedoria e a calma continuem sendo o seu guia por todas as noites que virão. Boa noite, durma bem